Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crianças, hoje eu tenho para vocês. Nossa, eu tô bem com bastante ansiedade, confesso, porque eu gostaria demais, desde o primeiro dia que eu conversei com o Pedro, eu falei, eu preciso saber mais da vida dele. Você já vai entender por quê, então vamos lá. Pedro, conta um pouquinho para mim, um pouquinho da tua história. Como você chegou aqui, pode ser rápido, mas o que eu quero mesmo, você já sabe o que é. Vamos lá, menino. Também, bom. Tudo bem, pastor? Olá a todos. Meu nome é Pedro Paulo, né? Eu tenho 53 anos, eu sou mineiro, né, de Passa Quatro, sul de Minas, né? Falo uai, falo trem, né? As coisas todas. E como eu cheguei aqui? Né? Para me contar como eu cheguei aqui, eu acho que é melhor eu contar lá de trás, né? Porque eu cheguei aqui porque tem um passado. É como na entrevista com a minha esposa, né, Elisângela, a minha amada, né? Então vocês falaram que eu fui padre. Não, não fui padre, eu fui seminarista, né? Eu estudei para padre, né? Queria ser padre. E Quanto tempo você estudou? Estudei 4 anos e meio, né? Fiquei 4 anos e meio no seminário, lá na minha cidade mesmo. E você tinha quantos anos nessa Quando época? eu entrei com 14 anos. Né? Entrei com 14 anos no seminário menor. Né? Depois eu iria para o seminário maior, foi quando eu tomei a decisão de sair. Mas né, a minha experiência com Deus, né, ela é muito forte. E desde pequeno, né, eu costumo dizer o seguinte, que eu sempre senti Deus na minha pele e é uma sensação prazerosamente terrível. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Por quê? Porque quando você sente Deus, você sente tudo de bom, mas você sente também tristeza, você sente angústia. Você se compara com aquela santidade, a coisa angústia das pessoas, angústia de todo mundo, do né? que estão passando. E você olha, eu olho nas pessoas, eu sinto isso nas pessoas. Então, é ótimo você sentir alegria. Mas a gente precisa trabalhar, né? Porque a gente tem essas coisas. O que você está querendo dizer, deixa eu ver se eu entendi, é que assim, quando você tem esse coração, que você sente Deus com você, caminhando, fazendo, você vai olhar determinada situação e aquilo lá te deixa triste, te constrange, você tem vontade de fazer, agir, e você se sente impotente, porque você é limitado. Exatamente. Né? Entendi agora a sua colocação. Né? Tá. Você tem isso, né? E eu sempre sentia Deus, né? Eu dizia o seguinte, né, quando eu era criança, tem uma vozinha que fala comigo, né? Eu falava para minha mãe, falava para o pessoal, né? E aí, quando eu estava no 2º ano de grupo, né, lógico, toda mãe preocupada me levou num psiquiatra. Tá ouvindo coisas. Tá ouvindo coisas, tá falando que, né, criança. E aí, né, eu tomava lá meio Gardenal por dia durante um tempo, né? Quando eu estava no segunda série. Porque você ouvia uma voz. Com 7, 8 anos, né? E era isso, né? Deixa eu te interromper um pouco. Você sabe que outro dia, as pessoas sabem que eu sou ou fui psicóloga, eu estou aposentada, né? Mas outro dia me perguntando sobre, eu preciso enviar alguém para um profissional, quer seja o psicólogo, porque normalmente o psiquiatra mais dá a receita, né? Mas eu sempre falo, se você é um cristão, procure uma pessoa que seja cristã, porque se você chegar para um não crente, né, um profissional e falar, Deus falou comigo, vai ser a minha reação. Quando eu não era crente, ia num hospício e a pessoa falava, Jesus falou comigo, e eu já punha o nome da doença do lado. Mas se você fala com alguém que entende que Deus é real, que Deus é vivo, aquilo muda de situação, né? Você começou a tomar remédio porque você sabia que estava ouvindo alguma coisa. Exatamente. Né? E aí, né? E assim foi, né? Aí tomei um período, depois eu... Mas aí, né, Papai do Céu falou comigo. Né? Fica tranquilo, não diminui, acabou o tratamento, né? E eu continuava isso na minha vida. Né, continuei, tanto que foi para o seminário, né? Queria lá, e as minhas experiências com Deus, né, eu acho que não são as minhas com Deus, né, são as dele comigo, né, eu acho que é melhor dizendo assim. Te atraindo, né? Me atraindo, me colocando e sempre mostrando. Mas tinha um probleminha. Né, eu gosto da área de exatas, tanto que minha formação em logística e engenharia da computação. Né,
Então, para alguém da área de exatas, eu acho que o pastor Caio entende disso Muito bem, né? Cabeça de engenheiro é um gente trem gosta, doido. a gente tem que pensar, né? E eu aprendi o seguinte, que engenheiro não é aquele que é excelente em matemática, é aquele que é excelente em resolver problema. Engenheiro, ele gosta de encrenca, ele gosta de resolver problema. Ele vê um problema, ele vai lá, ele quer mexer, ele quer arrumar, ele não sossega. Vocês são trabalhados, né? ensinados a resolver, isso. E nesse pensamento meu, né, Deus, né, a Santíssima Trindade, Deus me entendia perfeitamente, sentia ele assim, o Espírito Santo também. Mas Jesus Cristo, eu precisava entender melhor. Eu precisava compreender isso, né? E eu sempre usava essa ótica lógica. Né? Eu sempre ficava, olhava na Bíblia, e a lógica, e tem que ser isso, e tem que ser aquilo. Né? Então eu construía as minhas versões lógicas para o milagre, né? Entendi. Dos pães e dos peixes. Eu construía a lógica para a conversão de Paulo. Né? Era difícil construía... você entrar na fé, Exatamente, é isso que você está dizendo. Exatamente. Eu tinha que entender no racional. No racional. E aí eu fiquei, e durante anos eu fui assim. Né? Durante anos eu fui isso, né? Mas eu sempre fui muito questionador, mas eu sempre questiono também muito Teu próprio o pensamento. meu próprio pensamento, porque a gente questiona aos outros é fácil, né? O duro é questionar. Será que eu estou certo? Né? E pela trajetória da vida, né? Pois com 30 e poucos anos e tudo, eu saí de Minas, né? E vim para São Paulo, né? Tive uma proposta de emprego e vim trabalhar para cá, eu já estava com 36, 37 anos, e vim para São Paulo, né, para Barueri, propriamente dito, né, o empresário, né, que me contratou, ele me contratou para administrar a construção da subestação de energia elétrica de Barueri, né, a empresa dele que eu falei, e ele me conhecia, cidade pequena é assim, né, as pessoas conhecem as pessoas. Todo mundo se conhece. Eu até digo que é o seguinte, nas cidades pequenas, as pessoas são grandes, né, e nas grandes cidades, já diz, né, a cidade que é grande, as pessoas, né, tem diminuem. Seu lugarzinho, né? Mas aí ele me convidou e ele me falou assim para mim, Pedro, olha, você trabalhava com confecções, em tudo, você gerenciava aí a maioria do pessoal, mulheres, mas eu quero te lançar um desafio, né? Você vai, para a minha empresa, você vai administrar o canteiro de obras lá e você vai lidar com mais de 100 peão de obra. Mas eu acho que ele falou a palavrinha mágica, né? Ele falou desafio, e eu gosto disso, né? E isso, né, me motiva. Então eu vim para o desafio, né? Vim e gostei muito. Foi um ano que eu aprendi demais, demais, né? Foi muito bom, aceitei o desafio. Bom, foi passando o tempo, né? A gente fica para aqui, vai para um lugar, vai para outro, né? Só conhece pessoas, né? Aí a obra acabou, mas eu acabei ficando aqui, fui trabalhar numa empresa, né, na área de confecções, né? Depois fui trabalhar na metalúrgica, né? Fiquei 6 anos trabalhando na metalúrgica, né? Que desafio, né? As pessoas me desafiam, né? E eu vou para o desafio. E você vai fazendo isso. Só que tinha uma coisinha também na minha vida que falava lá atrás, né? Que quando eu estava no seminário, né? A gente, querendo ou não, você dá catecismo, você, né, participa dessas coisas e você acaba trabalhando na parte educacional. E eu comecei, né, a desenvolver uma carreira paralela de professor. Né, comecei, porque em toda empresa que eu trabalhava, eu montava uma escola profissional. Né, eu montava uma escola porque recebíamos pessoas que não tinham habilidades, né, e você precisava da mão de obra. E eu aprendi a valorizar as pessoas que estão comigo. Né, então eu falei, você tem que dar oportunidade, mas você dá oportunidade, você tem que capacitar as pessoas. Perfeito. E aí eu montava, toda empresa que eu ia fazia isso. Eu montava, por isso que hoje você é professor. Exatamente. Aí eu fui mudando. Como Deus foi te direcionando, exatamente, não é? E vim para a carreira de professor. Que coisa. Né? Mas a tua conversão. Então, mas a minha conversão, né, que é a perguntinha. Essa é a pergunta E aí eu andei durante aí, eu digo, né, vamos colocar aí o povo hebreu andou 40 e poucos anos, né, no deserto, eu andei, eu acho que uns 20, né? Mais ou menos, né, andando errante, né, não participei muito mais de qualquer envolvimento religioso. Você não ia em nenhum local? Eu não ia no local. Mas você dentro de você? Dentro de mim,
a espiritualidade continuava, né? Essa busca pelo Cristo continuava, né? Ela nunca parou. E aconteceu que em 2018, final de 2018, né, eu comecei a trabalhar como professor, eu trabalhava em 2 instituições durante a semana e no sábado o dia inteiro eu trabalhava uma terceira. E mais as outras coisas, né, outros negócios, e aí eu conheci uma coisinha chamada burnout. Né, eu tive uma crise de burnout, né, ou melhor, culminou na crise. Né? Para quem não sabe, quando acontece isso é porque a pessoa chega no top do cansaço, do estresse, de tudo. Tem pessoas que piram. E para sair disso, se você não tiver uma ajuda real, não se der esse tempo, porque você precisa ter um tempo, né? Aceitar e trabalhar com isso, muita gente pira e para mesmo. A vida acaba. Tanto que eu tive uma crise de taquicardia. Né? Eu tive uma crise de taquicardia, né? Passei muito mal, não tinha nada, né? Fiquei um dia inteiro no hospital, em Osasco. E aí eu comecei a perceber depois a mão de Deus, né, forte. Por quê? Porque Ele colocou, né, uma neurologista no meu caminho, nesse dia que eu fiquei internado. Ela falou, quando eu cheguei, ela falou assim, começou, faz exame disso, daquilo. Ela falou, olha, o último vai ser a tomografia, você vai fazer, mas você só sai daqui hoje quando eu tiver um diagnóstico, um caminho para o que você está tendo. Ela ainda não tinha, aí fez, né, fiz todos os exames. E ela, né, esse dia inteiro que eu fiquei no hospital, e ela ficou lá, ela falou para mim, eu acho que com burnout. Né, ela não falou burnout ainda, mas ela falou, vou te encaminhar para uma colega, tal, você vai para a psiquiatra. Aí eu pensei de novo, né, falei, de novo, você vai para a psiquiatra, tal, nós duas, né, vamos lá, uma pessoa que eu conheço, vou te indicar, e vamos lá. E eu fui na psiquiatra e ela falou, olha, você está com burnout. Aí eu perguntei como bom mineiro, que trem é esse, né? Aí é exatamente isso que a pastora falou. Estresse, mas vem com a depressão, vem com tudo. E aí a psiquiatra me falou uma coisa que aí eu entendi a mão de Deus. Ela falou para mim o seguinte, a maioria das pessoas que tem essas, né, chega nessa situação, ela falou, igual porque burnout, ela falou, você é da área de engenharia, que vem do avião, do foguete, né, burnout é do foguete, ele ainda está todo, você achou que você estava... Lá, você está fazendo tudo, e o teu cérebro está fazendo isso com você e você está indo. E quando você chega lá e estabiliza, ele simplesmente, é isso. A coisa vai lá embaixo, você vai para o abismo. É o grito do teu corpo dizendo, olha, se você não parar, eu vou ter que parar por você. Exatamente. E aí a psiquiatra me falou uma coisa. Ela falou, eu acho que Deus gosta muito de você. Aí eu falei, como assim? Ela falou, porque a maioria das pessoas que tem isso, elas não sabem que tem, como é o seu caso, você não sabia. E a maioria só descobre quando está no fundo do poço. E essa crise que você teve de taquicardia, ela não é comum acontecer quando você está começando a cair. Então, essa crise... Foi um alerta, ele usou isso para te chacoalhar. A psiquiatra falou isso, a crise... E eu perguntei se era religiosa, ela falou não. A psiquiatra falou, não sou religiosa. Mas isso é fácil, porque Deus já usou mula, Deus usou taia velha, são 6 que estavam no campo. Ele faz o que ele quiser, isso é o máximo. Não é? Mas ela falou isso para mim, eu não sou, mas eu só posso explicar dessa maneira. E aí eu falei, tudo bem. Ela falou, você vai fazer um tratamento, vou te encaminhar para uma psicóloga e tudo mais. E aí eu fui para a psicóloga. Aí eu fui uma sessão. Aí na psicóloga falando, conversando, eu conversava, mostrava para ela e percebi que ela não estava acreditando que eu estava naquela psicóloga. Aí eu falei, olha que interessante, eu saí, né, da psicóloga e falei, a psiquiatra que não acreditava em Deus falou para mim que foi Deus. A psicóloga, que eu cheguei lá, tem quadros, tem isso, tudo religioso, ela não acreditou muito, não acreditou. Aí eu falei, então eu devo entender a seguinte coisa, eu tenho uma pessoa que eu não consultei ainda. É Cristo Jesus. É isso. E nesse momento eu desabei. E aí eu falei, é Ele que vai tratar o meu coração. Amém. É Ele que vai tratar a minha vida e eu vou me entregar para Ele. Porque o que eu não fiz ainda até hoje, na época eu estava com 52 anos, era me entregar para Ele. E eu tenho que fazer isso. E aceitar que Ele cure as minhas feridas. Ele vai ser o meu psicólogo, o meu médico, né? E foi isso que eu fiz.
Sabe o que eu acho lindo? Bom, eu sou apaixonada por Jesus. Eu sei o que eu era e sei o que Ele já fez na minha vida. E quando eu conheço as pessoas e vejo o agir de Deus, eu só posso chegar a uma conclusão. Ele é craque. Ele sabe como te atrair, Ele sabe o que fazer, Ele sabe como se revelar ao teu coração. Claro, Ele vai usando circunstâncias até você se render. E no teu caso, você se rendeu neste dia. Exatamente. Por que eu falei que eu fiquei muito entusiasmada e queria falar contigo? Porque meu avô era padre, né? Mas era mesmo, de carteirinha, né? Aquele padre. E ele teve que largar a batina, saiu, eles dizem que tanto Portugal, o Vaticano, tudo isso ele já tinha ido, mas ele saiu, teve que largar para vir para o Brasil e abrir uma escola, né? Mas eu posso confessar para vocês uma coisa, porque eu não via espiritualidade. Né? Eu via outras coisas, menos a parte de homem transformado. Você estava me falando que isso daí aconteceu há muito pouco tempo, tem 1 ano e pouco que você, não é isso? Então, o trabalhar de Deus vai atingir tantas áreas na sua vida, que quando você perceber, você vai olhar para trás e vai falar assim, esse era eu? Você nem se reconhece mais. E foi isso que eu pedi para ele contar para nós, pelo seguinte, queridos. Quando você tem um encontro com Jesus, não dá para você ser a mesma pessoa. Ele vai te modificar porque é plano de Deus que você se transforme à imagem do Filho dele. E aí começa a mexer em domínio próprio, estupim curto, né? Aquela vontade de fazer justiça com a própria força, com a própria mão, né? Tudo isso é um trabalhar de Deus. Sabe o que é lindo? É que você não precisa fazer nada. Ele é o primeiro interessado a te mudar. Como ele está nesse processo para você ser um bebê. Você é um bebê espiritual, uma criança, realmente uma criança. Realmente uma criança. Mas não desanime. Se coloca na mão dele. Não é porque ele falou isso, agora eu preciso conhecer esse Jesus. Todos nós precisamos conhecer Jesus. E todos nós precisamos nos aprofundar nesse conhecimento. Não pode ser uma coisa superficial. Claro que através da leitura da Bíblia a tua fé é aumentada, mas você tem que não apenas ler, você tem que ler e você tem que praticar. Você tem que mostrar, eu quero ser transformado. E aí, querido, na mão de Deus, tudo é possível. Então, com essa ministração que ele trouxe para você, podia ter sido lá atrás o encontro, ele podia ter naquele período de jovem, 14, 18 anos, mas quando você pergunta, quando você se converteu? Há 1 ano e meio. Tem muita gente dentro de uma igreja evangélica que pensa que é cristão e não é. Assim como tem muita gente na igreja católica que você acha, nossa, mas é católico e é muito crente. Então, a nossa parte qual é? Senhor, retira da nossa vida tudo que não te agrada. Entendeu? Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Pedro, Amém. pela tua entrevista. Deus abençoe vocês.